Entrou o nosso primeiro espectador, então. Pessoal começando a entrar, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, então, pessoal. O pessoal está começando a entrar gradativamente. Bem-vindo, Jonas, Guto, Tito, Rodrigo, Adriano. Transvegas também está nos assistindo. Paulo acabou de entrar. Seja bem-vindo, Diego, Paulo. Estamos Olá, olá. conectados, então, com o Paulo. Tudo bem? Tudo Tudo, certo? Como é que tá por aí, Paulo? tudo tranquilo. Tá frio aí em Curitiba? Aqui em Curitiba um pouquinho frio. Boa noite a todos. E daí, David, como que tá o Rio Grande do Sul aí? Muito Rapaz, frio tá bem também? gelado, hein? Muito bom, bacana. É um prazer Ah, enorme a gente estar participando aí da live com o pessoal da Tomasi. Estamos juntos aí, cliente nosso da Volvo há bastante tempo e fui convidado aí a participar da live com satisfação. Estou junto com vocês, né? muito bom, muito bom. David, Agradecemos tua colaboração. Respondendo à pergunta do Diego, então, o nosso tema da live será direção inteligente. opa, muito bom. E teremos, então, participação de nosso convidado, Paulo de Quadros, instrutor da Volvo Academy. E eu estarei, então, do lado de cá, como analista de frota da Tomasi Logística. Bacana. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, Paulo, vamos iniciar, então, com a tua apresentação. Se tu puder contar um pouquinho para a gente o que tu desempenha na empresa, quais são as tuas funções. Legal. Primeiramente, quero dizer que eu sou um dos apaixonados por caminhão, né? E vim trabalhar numa fábrica de caminhão na Volvo. Então, eu cheguei aqui há mais ou menos 16 anos atrás, onde comecei a trabalhar na linha de montagem dos caminhões. E, claro, daí eu trabalhei todo o processo produtivo, a montagem de cabines, a montagem dos eixos do caminhão, a Sim, montagem também, né, a parte externa do veículo, rodas, pneus. Depois nós temos dentro da fábrica um lugar que realiza uma pista de teste. Eu sim, trabalhei também um tempo testando os caminhões na pista de teste, ajuste, a parte de diagnóstico do caminhão. Então, o veículo passa um período de montagem, depois a gente faz uma parte de inspeciona ele, né, para sim. entregar um caminhão com qualidade para os nossos clientes. Então, trabalhei um período também nesse teste, né, depois voltei para dentro da linha de montagem, né, mais como um líder, né, um encarregado de equipe, uma Sim. pessoa igual da equipe, fazendo acontecer a montagem dos caminhões. Passei mais ou menos uns 3 anos, passei por uma vaga interna para ser instrutor de entrega técnica. Então, Sim. entregar o caminhão novo para os nossos clientes lá no final, depois do caminhão estar totalmente montado, prontinho. Fiquei mais ou menos uns 4 anos nesta função e depois passei a ser instrutor comercial, dando apoio aí a todos os nossos instrutores da rede de concessionárias nível Brasil e América Latina, então no desenvolvimento dos nossos instrutores. Hoje eu faço o que eu mais gosto, eu estou focado numa área de condução, que é a parte operacional dos nossos caminhões, Sim. então eu faço o que adoro, né? Então
É claro que hoje a gente não está muito indo a campo, sim, zero a campo, né, devido à pandemia. sim, Então nós trabalhamos mais na parte de desenvolvimento, aí, dando suporte para a rede de concessionários. sim. Não, muito interessante. E até se a gente analisar o teu caminho para te ser um instrutor hoje, tu melhor do que a gente poderia imaginar aí, conhece de ponta a ponta então o processo ali, né? Sabe por que cada coisa tá ali, como é que é feito e como tirar o proveito desse recurso, né? Com certeza. É Muito claro que nós importante. temos aqui dentro da fábrica uma grande equipe de engenheiros que Sim, cuidam toda a parte de desenvolvimento do caminhão, a parte sim, também vou aumentar um pouquinho aqui, a parte do desenvolvimento de software, que cuida da parte de motor, de caixa. Então, o tempo sim, inteiro nós ficamos muito conectados, trocando experiências, aprendendo, na verdade, um com o sim, outro. Então, às vezes, a parte de campo, nós vamos com a engenharia para o campo, realizar esses treinamentos, e isso se torna um sim, grande aprendizado, né? Então, nós temos também grandes instrutores na rede de concessionárias, eles passam por um desenvolvimento conosco aqui em Curitiba, é constante, é uma troca de informações. Não é porque eu sim, tenho X anos de Volvo, né, como você me pediu para me apresentar, então o tempo sim, inteiro nós ficamos trocando experiência com os nossos instrutores. Por exemplo, na sua região aí, nós temos, da região sul, da DIPESUL, nós temos 3 sim. instrutores de condução. Um fica bem pertinho de vocês aí, né? Não sei se você conhece ele, o Augusto. Eu acredito que a equipe da empresa conheça melhor que eu, né? Que seja Isso. mais relacionada a essa parte, mas com certeza devem ter esse contato, sim. Eu vi que ele já deu o joinha para nós aqui, então Sim, ele está nos assistindo. é, Temos o Ismael, né? sim, Temos, então, no Brasil todo, temos vários instrutores espalhados pelo Brasil inteiro, onde sim, nós, se vocês precisarem de qualquer suporte, né, os nossos clientes precisam de suporte, nós estamos sim. aí sempre juntos. E Show. claro, são instrutores altamente treinados e experientes para estas operações. Sim, show de bola. Então, aproveitando que o nosso tema da live é direção inteligente, eu gostaria de que a gente direcionasse, então, os nossos assuntos que serão mais tratados nessa live. Então, começando, então, eu gostaria de ver contigo algumas dicas, como que o motorista pode se programar, ter um melhor planejamento da viagem dele, para usufruir, então, de uma direção inteligente e econômica ao mesmo tempo, né? Bacana, David. O caminhão, ele é concebido, feito para o motorista. Então, todo o processo é tomado os devidos cuidados na fabricação do veículo aqui em Curitiba, mas claro Sim, que isso começa muito antes, lá no desenvolvimento. Para quem é o caminhão? Quem vai utilizar esse caminhão? É o motorista. Este caminhão é feito para ele. Então, sim, nós temos aí, quando compra-se um caminhão novo, né, vocês compram um caminhão novo, uma entrega técnica, o conhecimento de utilização de todos aqueles recursos. Então, deixa o motorista muito mais tranquilo para operar a máquina, né? sim, Informações que eu sempre passo assim antes dele começar a viajar, conhecimento do equipamento. Conhecer o equipamento, sim, perfeito, tem alguma dúvida, busca ajuda, né? E claro que nós temos o antes, né? Tá em casa, antes de sim, sair para uma viagem, né? Eu não sei como que a empresa de vocês trabalha isso, mas antes de sair para uma viagem, a recomendação esteja bem descansado, bem sim, tranquilo. Eu sempre falo, né, nos meus treinamentos, né, para os colegas aí da estrada, os volveiros, aproveito para mandar um abraço aí para todos os volveiros, né, que estão na estrada, os grandes motoristas que estão fazendo a grande diferença, né, tanto mulher quanto homem, né, as caminhoneiras, os caminhoneiros, estão fazendo essa diferença neste momento tão verdade. especial, uma dificuldade grande de, às vezes, se locomover pelo país, devido à pandemia, e eles estão ali, não soltam, né, a estrada. Isso é importante para a nossa segurança, né, a segurança de Sim, todos. Então, estava falando do planejamento, começa muito antes dele sair de casa. Ele está bem, tranquilo, psicologicamente ele está bem, né? E claro que nós estamos falando, ele tem filho, tem filha, tem esposa, às vezes tem a mãe, né? sim, Ele vai sair para uma viagem. Se ele vai sair, ele deixou um filho lá com febre. Quem que ele deixou sim, cuidando? Ele pode sair tranquilo ou não? Né? Deixou com a mãe cuidando.
Mas se a mãe precisar de um apoio, a empresa, quem dentro da empresa, quem que é o contato dentro da empresa, que ele pode buscar este contato, vai fazer uma interação com a empresa, um suporte enquanto ele está fora. Porque às vezes ele está em São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste, está muito longe de casa, ele não consegue resolver um problema à distância. Então, às vezes tem alguém, busque alguém dentro da empresa. Por exemplo, você talvez faz esse suporte aí dentro da empresa da Tomasi, né? Sim. Então, buscar ter esses contatos, deixar a pessoa em casa dizendo, olha, se acontecer algo, busque esta pessoa da empresa, ela vai dar todo o suporte, ela sabe onde eu me encontro, e ele consegue embarcar no caminhão e sair para uma viagem. Com certeza. Claro que no planejamento começa muito antes. É o que ele vai levar para esta viagem, né? Para onde ele vai viajar? Ele vai para o Nordeste, um lugar mais quente. Que tipo de roupas ele vai levar para aquela região? Sim. É uma viagem mais longa. Que tipo de alimento ele pode levar dentro do veículo para uma parada, talvez, de emergência, um acidente, uma parada que ele não está prevista na estrada. Tudo isso vai ajudando ele a ficar mais tranquilo e realizar uma viagem segura, né? Então, o conhecimento do caminhão que eu citei um pouquinho antes, ele está conhecedor da máquina. Eu sei todas as funções, eu vou utilizar daquelas funções porque ele conhece. Então, buscar o treinamento. Hoje, nos nossos caminhões, nós temos um manual do motorista, que segue todos os caminhões, tem um manual do motorista. São informações que o motorista pode utilizar, né, para o bom funcionamento daquele equipamento. Tem dicas ali de condução, dicas de operação, de produtividade, né? Temos também a parte de operação do veículo, onde que ele está encaixado, que tipo de operação que ele vai rodar. Eu vou rodar com a carga mais alta, mais baixa, né? Então tudo isso cai no planejamento antes dele sair para a viagem. A verificação, a hora que ele chega no caminhão, o que ele verifica? A gente sempre explica bastante isso. Olha, amigo, é importante a sua documentação, a documentação do veículo, o checklist do caminhão, abrir a tampa frontal, olhar os níveis, né, de óleo do motor, líquido de arrefecimento, também olhar os pneus, que em estado se encontram, calibração de pneus, e assim ele vai começar a jornada dele. Ele vai começar uma condução inteligente. Começou muito antes dele embarcar no veículo, né? Antes de virar a chave, colocar o cinto de segurança, né? Até comentar para vocês aí uma das invenções que nós estamos comemorando quase 60 anos, né, de invenção, foi inventado pela Volvo, pela engenharia da Volvo, e abriu mão desta patente. Toda e qualquer marca pode utilizar desta função, então utilize o cinto de segurança. Você vai conseguir fazer uma viagem muito mais tranquilo, mais seguro. Voltando para casa, né? Quem que dá tchau quando a gente está saindo em uma viagem? Para você, David, quem que dá tchau? É a família, né? É a família, né? E com certeza eles estão te esperando. O pai, a mãe, a namorada, né? O namorado, o filho, né? Tá te dando um tchau ali com um sorriso no rosto. E ele quer que você volte para casa bem inteiro. Então, para isso, precisa-se uma condução inteligente. E a condução inteligente, desde que ele entrou no veículo, deu partida, já conhece o equipamento, começou a rodar. Eu falo muito do comportamento. Qual é o comportamento que você toma na estrada, atrás da condução? O caminhão é imponente, é grande. Nós estamos falando de um FH, igual esse que eu tenho aqui atrás, é um caminhão fantástico, né? Então, uma cabine grande, extremamente estiloso, bonito, né? Que chama a atenção na estrada. Ele é extremamente robusto, né? Você está lá em cima, no alto, e alguns se sentem, às vezes, o super-herói dentro da máquina. E não, na verdade, não precisa ser o super-herói. Você tem que respeitar a máquina e respeitar tudo que está no contexto. Quando a gente fala respeitar o que está no contexto, vai no nosso comportamento. Talvez você vai encontrar no decorrer da estrada uma pessoa que não está tão bem, né? Ela pode estar drogada, às vezes, né? Ou ter algum outro problema, às vezes fora do ambiente de trabalho, e isso vai fazer com que ele possa fazer alguma situação não tão boa. E será que esse motorista precisa entrar nesta jogada? Então, aquilo que nós estávamos falando, é o comportamento. Qual é o comportamento que eu quero adotar para uma condução inteligente, né?
Então, sair tranquilo, com calma, não entrar na dos outros, faça uma viagem com distanciamento, mantenha uma direção segura o tempo inteiro, utilize dos recursos do caminhão. E claro que a gente falando de utilização de recursos do caminhão, nós temos grandes colegas aí que estão nos assistindo, né? Então, com certeza essa experiência não vem só de mim, vem dos treinamentos, da troca de experiência com o motorista no dia a dia, com os colegas que trabalham junto hoje, que já passaram com a gente. Então, tudo é uma experiência que a gente vem acumulando. E para o motorista também, ele aprendeu a dirigir com o pai, às vezes ele tem algumas informações com o colega na estrada, e isto é a experiência que ele vai colocando em prática. Então, um comportamento seguro é um pensamento inteligente, né, de tudo que ele vai utilizar. Perfeito, David? Ótimo. Complementando, então, até o que tu comentou, é algo que a gente sempre busca fazer também e repassar, então, a necessidade, a importância disso para o motorista, que é o que tu comentou, que é o checklist, né? Sempre antes de sair, confere se os pneus estão ok, como é que está o nível do arrefecimento, todas as demais informações ali. E outra coisa sempre que é frisado também, quando está parado, tem um tempinho, de repente eu vou aguardar 1, 2 dias no cliente. Que tal pegar o manual, dar uma lida, então, 1 horinha aqui, meia hora, depois dar uma olhada de novo? Porque, assim, o manual, se a gente pegar o exemplo ali, todos os veículos, eles ficam com o manual dentro. E o manual é algo bem intuitivo, né? Então, assim, claro, de repente, acendeu uma luzinha aqui, ou tem um botão aqui no meu veículo. Para que serve isso? Lógico que a frota sempre dá um suporte para o motorista. Tem uma dúvida, ok, a gente vai te ajudar, mas quantas vezes também a pessoa podia tirar mais proveito do veículo, né? De tanto, por exemplo, se pegar um FH, tanto recurso que tem, sem o treinamento, sem o engajamento do motorista, sem ele ler o manual, ele vai estar operando só com o básico, né? A gente está deixando de aproveitar sim, muita coisa do caminhão. com certeza. Como eu falei para vocês, o caminhão é feito com todo carinho, né? Concebido para o motorista. Uma cabine, por exemplo, no FH, igual que eu tenho aqui atrás, é um caminhão que tem uma célula de sobrevivência que é feita, no caso, né, ter um tombamento, um acidente, sim, ele vem para proteger ele. Então, utilizando o cinto de segurança também, algo mais para proteger ele. Então, todos esses itens que ele vai utilizar é para a segurança, ele vai fazendo uma condução inteligente. Até eu vi que o Diego colocou ali a gentileza no trânsito, né? Isso é fundamental, se colocar no lugar do outro. Será que aquele colega quer fazer uma ultrapassagem? Você não pode tirar um pouquinho o pé, deixar ele entrar, sinalizar aquela situação na estrada, no trecho. O pessoal que está no trecho aí sabe, o Volveiro conhece, às vezes uma troca de sinal de luz, ele já se conhece, existe uma linguagem da estrada, do trecho. Então, tudo isso vai fazendo uma viagem muito mais segura e muito mais inteligente. Mas assim, claro que conhecer só o equipamento não basta. Você tem que ter confiança no equipamento. É algo que eu sempre reforço. Confie no equipamento que você tem. Se você está embarcado num Volvo, num FH, num Volvo VM, confia no equipamento que você tem. Nós temos embarcado nesses caminhões uma caixa fantástica, a caixa iShift, né, que vem trazer o conforto para o motorista, a segurança, basta ele segurar o pé no acelerador, usar o pedal de freio conforme for a necessidade da condução, e ele deixa, ele entrega as trocas de marcha, ele entrega para a caixa shift. E a caixa vai fazer a marcha mais certa, correta, para aquele momento, e claro, sempre pensando na eficiência, maior produtividade, economia de combustível. Então, neste momento, o motorista precisa também saber como utilizar esses recursos no caminhão em movimento. Sim. Por exemplo, nós falamos lá do início, né, fazendo um resumo para o pessoal que está nos assistindo aí. A condução inteligente começa muito antes, né, em casa, a preparação, né, você embarca no caminhão, utiliza todos os recursos, faz um checklist, mas coloca o caminhão em movimento. Quando colocou o caminhão em movimento, tudo é um comportamento, e o comportamento inteligente também. Então, como que eu saio com esse caminhão? Como que você vai sair? Até eu faço uma analogia, sempre faço analogias, o pessoal que está me assistindo, às vezes me conhece, eu uso o exemplo da bicicleta. Você sai, David, você anda de bicicleta? Aí eu faço uma pergunta. Você anda de bicicleta? Não tão frequente, mas ainda ando. Você sai pedalando forte ou sai mais devagar? Como que você sai, assim, no início da... Claro, você vai sair
de uma forma mais suave, sai pedalando suave. No caminhão não é diferente. Você vai sair suave, acelerando suave. Dentro do caminhão, no painel, nos caminhões da Volvo, tem uma faixa verde. Essa faixa verde é a faixa econômica. É onde você tem mais torque, mais potência. Tudo torque e potência disponível no veículo está dentro da faixa econômica. Então, saia com o veículo de uma forma, aceleração suave, né, bem tranquila, e busque a velocidade almejada. Eu quero 80 km por hora. Busque aqueles 80 km por hora de uma forma suave. Mas quando você buscou aquela velocidade, se encontra na velocidade, procure manter a velocidade. Sim. Falamos da faixa verde. Procure trabalhar no início da faixa verde. Por exemplo, no FH tem a pressão de turbina. Sim. Quando você está saindo, não precisa encher o turbo todo. Esticar a rotação. Você sai com o turbo um pouquinho mais baixo, rotação no início, na faixa verde. Nós estamos falando aí em torno de 1.000 rotações, 1.100, 1.200, se há necessidade. E você vai se deslocando com uma velocidade constante, utilizando os recursos do caminhão. Claro que dentro dos caminhões da Volvo tem piloto automático, né, que pode ser utilizado, e junto com o piloto automático, que é um software do caminhão, em conjunto com a caixa, tem uma inteligência fantástica, que é o IC, que passou a primeira vez naquela topografia, ela já conhece, então Sim. vem aprimorar aí a condução do motorista, trazer mais economia na operação, então ele se torna mais produtivo. Então é usar, sair tranquilo, com calma, utilizando a faixa verde, utilizando os recursos do caminhão e segue em frente, né? Perfeito, David? Com certeza. Tranquilo essa primeira parte, saindo suave, tranquilo? Com o certeza. Pessoal que está no trecho aí, até escreveu aqui, ó, Armeline. O pé no acelerador deve ser firme, preciso e suave. Muito bom, muito bem essa colocação. Eu sempre digo aí, o pessoal que passa nos treinamentos, seja sempre firme e decidido com o pé no acelerador. Se precisar apertar um pouco mais, que nós vamos ver, nós vamos continuar a nossa viagem aqui, beleza, David? Então seja um pouco mais firme com o acelerador se você está vendo uma montanha à frente. Mas se você está saindo mais tranquilo, alivia o pé, deixa ir mais tranquilo. Sim, com certeza. Até o que tu falou ali, frisando um pouquinho mais, enquanto que o veículo está trabalhando então na faixa verde, né? Ele está com a potência na faixa certa, está com o torque na faixa certa e, consequentemente, ele está gerando uma maior economia e sem contar que a gente está utilizando o veículo, toda a mecânica dele de uma forma saudável, né? A gente não está fazendo excesso de rotação, o motor não está apanhando, está trabalhando nas melhores condições que foi feito, né? Para funcionar, né? Com certeza. Então, utilizar todos os recursos, partir. Por exemplo, nós temos uma situação de uma viagem, você saiu no plano e logo à frente, uma recomendação aí para os volveiros. Ele está vendo à frente uma subida. Como que ele entra na subida? Eu volto de novo na analogia. Como se ele estiver pedalando lá a bicicleta. Como que ele pedala para entrar numa subida? Como que você faz isso, essa forma aí, David? Como que você pedala nessa situação? Aproveitando o que eu tiver disponível ainda para obter embalo, eu vou estar utilizando, né? Lógico que quando a gente conversa a respeito de um caminhão, a gente tem que lembrar também que tem leis de trânsito, né? Então a gente vai estar utilizando aquele recurso, mas sem... Muito bem, legal. Sem fugir das leis de trânsito. Com certeza. Mas assim, uma recomendação, né, que a gente sempre faz, aproveita, né? A gente está no pedal lá, você pedala, usa toda a energia para ir mais longe possível na última marcha, né? No caminhão também não é diferente. Você ganha velocidade onde você pode, acelera um pouco mais, seja um pouco mais firme com o acelerador. Nesse momento, você não precisa cuidar da pressão do turbo que está lá no verdinho. Joga um pouco mais de pressão de turbina. O pessoal que está no VM ali, acelera um pouco mais forte, mas busque uma velocidade de entrada na subida, claro, sempre respeitando os limites de velocidade da via, as regras da empresa, que é bastante importante, né? Às vezes tem um tipo de carga que você está em cima, não pode ultrapassar lá. O limite é 80 da placa da pista, mas você não pode, é limitado a 60, ande a 60, mas busque aquele 60. Então, embale aquele veículo, faça um bom aproveitamento de embalo, leve o veículo o mais longe possível naquela última marcha. Na caixa e-shift tem, por exemplo, 12 marchas. Leva na 12 no modo automático onde der. Então é lá no meio da montanha, no meio da subida. Deixa a caixa escolher a marcha ideal. Por exemplo, chega um ponto do trecho
que a marcha já se encontra, a caixa encontra a marcha ideal, uma sétima, uma oitava, e aonde você vai escalonar, terminar de subir o resto da montanha. Então, permaneça naquela marcha e evite perder velocidade. Né? O que eu falo, evite perder de velocidade, porque é sempre importante. Eu tiro o pé, eu coloco o pé mais forte. Não, amigo. Você entrou, escolheu a marcha ideal, procure trabalhar nos caminhões da Volvo, mais ou menos 1.200 RPM, você tem ali a melhor eficiência de torque e potência com menor consumo. Né? Claro que é importante, às vezes, um cuidado do motorista olhar, eu posso olhar o consumo de combustível neste momento? Olha, dá uma olhadinha, se você dá uma aliviadinha um pouquinho o pé, você consegue ser mais econômico? Utiliza, né? Estou vendo aqui o Rui Gromoski. Esse colega aqui já passou comigo em treinamento. Forte abraço aí. Está falando de aproveitamento de inércia. Mas voltando lá o Rui, muito bem. Então, lá no meio da subida, né, você escolheu a marcha ideal, é vencer naquela marcha o mais rápido possível a montanha. Então, você economizando combustível, 1.200 de rotação, isso serve para um FH, mais ou menos 1.200, 1.300, o que precisar, né? De olho na pressão de turbina neste momento, talvez você pode aliviar um pouquinho o pé, jogar um pouquinho a turbina para baixo, você vai ver que o consumo instantâneo já vai dar uma melhorada. Né? Mas o fundamental, não pode tirar o pé, aliviar muito o pé e bater marcha. Você está subindo uma sétima, bateu sexta, perdeu. É melhor você ter subido na sétima. É subir mais rápido, mais econômico. Claro que a orientação sempre respeitando os limites de velocidade da via. Né? Perfeito? E uma pergunta, eu sei que talvez venha essa pergunta para você lá na empresa, David. O pessoal te pergunta que lá na subida, como que eu faço a subida com os caminhões da Volvo? Tem que puxar manual, puxar automático? Eles te perguntam isso? Com certeza. Isso é bem comum de surgir essas dúvidas em veículos gerais, né? Então, no VM, no FH, em outro modelo. Então, sempre há essa dúvida. Como é que eu aproveito melhor o veículo? Porque, assim, nem todo motorista tem a mesma sensibilidade, né? Isso não é um demérito, mas tem coisas que um é melhor que o outro e, de repente, na subida, ele não vai ter toda aquela sensibilidade. Então, claro, com certeza. Para o caso X, ele subindo manual é melhor do que o caso Y indo no iShift, né? Por exemplo. Então, é uma dúvida que muitas vezes o pessoal tem. O que é melhor? É uma regra? Bacana. Ou não? Olha só, até tem uma pergunta do Nilson aqui na live nossa. Para subir a serra, não é aconselhável usar a troca de marcha no modo manual? Quem falou que não precisa usar o modo manual? Os comandos do caminhão estão dentro do veículo para ser utilizado. Então, quem faz a tocada? Quem faz a operação? Eu até vou fazer uma outra analogia. O motorista é igual um mestre lá, um sinfônico, né? Ele comanda, né? Ele comanda toda uma orquestra. Então, ele dá os toques, ele dá a nota. No caminhão não é diferente. O que acontece? Ele vai usar os comandos para sair uma condução inteligente. Vai usar os comandos para sair de uma condução mais segura, uma condução mais produtiva. Então, pode utilizar o modo manual, pode utilizar no modo automático. Claro que os recursos estão ali para ser utilizados, mas utilizem, né, sempre com sabedoria. Eu puxei o modo manual e está sobrando marcha e eu não coloquei marcha, daí não. É melhor ter deixado no modo automático. Né? O maestro, né, até fugiu ali o mestre, né, mas é o maestro, né, como se fosse, né? O motorista é o maestro do caminhão. Muito obrigado aí, Diego, por ter escrito aí na live pra gente. E o que mais aí, David? Aproveitando, Paulo, que a gente está falando em subida, e quando a gente estiver finalizando a subida e iniciando aquela descida, o que o motorista deve fazer? Como que ele faz para aproveitar melhor esse veículo e os recursos que estão ali embarcados? Né? Bacana. Então, se ele já entrou, vamos voltar, né? Ele entrou embalado, levou na 12ª marcha, lá no meio da subida, ele controlar 1.200, tem que marcar isso, é 1.200 RPM. Busque lá 1.200. Hipótese ideal, né? Ele tá hipótese ideal. Mais 100, menos 100, isso é válido tanto para um VM quanto um FH, e procure escolher a marcha ideal e vença a subida. Quando você está terminando de vencer a subida,
você já percebe, a percepção do motorista é começar, né, sentir que o caminhão está sobrando motor, ele começa a bater marcha, levantar as marchas. Então comece a aliviar um pouco o pé e traga uma menor rotação. Se está no FH, menor pressão de turbina, perfeito? Então você vai conseguir subir, vencer aquela subida, escalonar a marcha e seguir em frente com menor consumo. E claro que você tem uma subida, logo mais em cima você vai ter um plano. Sim. Né? Você tem um plano. No plano, novamente, é igual lá embaixo. É uma tocada suave, buscar a velocidade perfeita, constante e seguir em frente. Mas muitas vezes, depois de um plano, principalmente no nosso Brasil, né? Nós temos o que à frente? Uma descida, né? Então subimos, ficou um plano e agora nós vamos começar uma descida. Antes, né, você consegue visualizar a descida, o que é recomendado? Amigo, tira o pé do acelerador. Tira o pé, aproveita o embalo. O pessoal colocou bastante, escreveu aqui, aproveitamento de inércia. Né? Então, tira o pé. No caminhão, só tem 2 momentos que ele está consumindo combustível. O motorista com o pé no acelerador, né? E o caminhão parado em marcha lenta. Né? Se olhar lá no pátio do posto, no pátio da empresa, onde ele começou a jornada. Precisa aquela marcha lenta? Sim, preciso para carregar o sistema pneumático, né? O sistema de ar. Ok, bom. Né? Carregou o ar, colocar o caminhão em movimento, perfeito? Mas nós estamos lá em cima, estamos visualizando uma descida. Tirei o meu pé, eu vou utilizar uma marcha engrenada, faço um bom aproveitamento de embalo, claro, com uma velocidade certa, padrão da pista, conforme a carga que você está rodando, né? E quando começar a rolar para descer, você já se encontra numa menor velocidade. Uma velocidade que te proporcione segurança. Né? Então desça, comece a descida. Eu sempre falo nos treinamentos, e é uma recomendação nossa, né, da Volvo, né, o fator principal é a segurança. A pista, a placa lá da descida está te mostrando 60 km por hora. Comece a descida sempre antes, 10 ou 15 km antes da velocidade predisposta da via. Então, se ela está te marcando 60, comece a uma descida com 50 km por hora e utilize dos recursos do caminhão. Quais os recursos? Freio motor. Né? Comece, claro que é importante testar um freio de serviço, dependendo do equipamento, antes de começar a rolar para descer, e comece uma descida usando o freio motor. Por exemplo, no VM, nós temos lá uma tecla que você pressiona, ela fica ligada, o freio motor já começa a atuar. Ele faz tudo automático, né? Tudo automático, né? A caixa automaticamente já se equaliza para a marcha correta da descida, conforme a velocidade. Se volta de novo. Posso usar o manual? Pode. Mas tem necessidade? Eu vou perguntar, tem necessidade de você usar o modo manual aqui? Sim, tem necessidade. Quem está no comando? É o maestro. É o maestro do caminhão. É ele que está fazendo a tocada. Senão ele pode deixar no modo automático, utiliza o freio motor e a caixa vai regulando a marcha conforme a velocidade. Se qualquer momento que ele precisar utilizar o pedal de freio, os freios de serviço se encontram frio, né? Depois de uma curva, teve um acidente, teve alguma situação, o veículo vai conseguir parar com eficiência e com segurança. A gente está falando de um FH, nós temos o FH com uma alavanca no volante praticamente, para mexer nessa alavanca, você não precisa nem tirar a mão do volante. Você tem vários estágios, tem o estágio 0, que é desligado, você não tem nada de freio motor. Puxando ali, você tem o estágio A, que é o modo automático. Quando você encosta o pé no pedal de freio, você está trabalhando com freio conjugado, freio motor, mais freio de serviço. Lembrando, quando você está na descida usando freio motor, o pé está onde, David? Onde está o pé? Em qualquer lugar que não seja no freio, deixa que o veículo faça a parte dele. Você está dizendo que o pé está fora do acelerador? Exato. Está consumindo combustível? Não. Olha que importância aqui nós temos. Produtividade, economia de combustível. Você está descendo, utilizando os recursos do caminhão, né, não gastando nada, e está sendo muito mais econômico. E os freios estão intactos, frio ali, a hora que precisar parar, né, você consegue parar perfeitamente. E claro que nós temos... Isso é conhecido como cut-off, né? Não sei se é o mesmo nome que é dado ao veículo diesel, esse sistema que ele acaba... Isso, ele corta a injeção de combustível no motor. Então, no FH nós temos a posição 1, ele oferece 40%,
40% de eficiência de freio, no 2, 70% e no 3, 100% de freio. Claro que o freio motor nos caminhões da Volvo, você precisa trabalhar com um pouco mais de rotação. Você tem que trabalhar acima da faixa verde. A rotação boa nos caminhões da Volvo, tanto no FH ou um FMX, um FM, ou na própria linha VM, é trabalhar acima de 2.000 RPM. Então, trabalha com a rotação mais alta, o freio motor está entregando mais potência, está segurando o caminhão na descida, não tem consumo. O que não pode é deixar, esqueci, puxei para o modo manual, e a rotação, a carga está empurrando muito, e o teu ponteiro vai no vermelho. Não pode ir no vermelho. O motorista tem que ficar atento, ele que está no comando, ele que é o maestro, ele que vai fazer a tocada, então não deixe ir no vermelho. Então utilize maior rotação acima da faixa verde. Então é lá acima de 2.000 RPM, 2.100, 2.200, conforme a necessidade da subida, da descida. Perfeito? Com certeza. Isso então a gente tem também mais digamos que um instrumento a nosso dispor, que é a tecnologia do caminhão, né? Enquanto que está utilizando o freio motor, o câmbio vai fazendo a parte dele quando necessário também. Com certeza. E isso é válido também para um câmbio mecânico, né? Falamos bastante da caixa iShift, do freio motor Web, né? E aqueles que trabalham com câmbio mecânico, é a marcha correta para a descida e você vai utilizando toda a eficiência do freio motor. Sempre eu falo, se você está pisando muito no pedal de freio, talvez é melhor você reduzir uma marcha, que ele vai dar muito mais eficiência, vai segurar mais o veículo nas descidas. E você consegue descer com inteligência, com segurança e zero consumo. Sim, bacana esse dado também que o nosso espectador ali, o Armelini, colocou ali embaixo, né? Do quanto que aumenta a vida útil das lonas de freio, a correta utilização do freio motor. Né? Com certeza, isso aí. Você faz às vezes uma viagem utilizando o mínimo, né? Ou usa praticamente o pedal de freio apenas para parar o caminhão em determinadas situações. Então, o freio motor, né, dos caminhões da Volvo, extremamente eficiente. Então, nós temos aí... e aumenta a produtividade do motorista, você consegue descer mais rápido, mais seguro e também sem desgaste, né, prematuro do sistema de freio. Sem contar isso aumenta na economia, pneu, né, com certeza. Com certeza. Pneu, até a parte do pneu e outros detalhes ali, eu gostaria de falar, até citar junto, que a gente tem a utilização da telemetria, né? Então, por ali, a gente sempre pode, o motorista está com uma dúvida ali, de repente não estou aproveitando o caminhão da melhor forma nessa parte ou aquela. Então, por exemplo, a gente pode estar olhando, será que tu não está cometendo um excesso de rotação na subida, talvez por involuntariamente estar usando o câmbio de maneira errada ou até uma frenagem brusca? Então, também é uma tecnologia muito, muito interessante da gente ter junto nos veículos, né? E com isso também, lógico, a gente está monitorando, querendo ou não, a utilização do freio motor, né? Porque se a gente sabe onde é que este veículo estava se deslocando e se ele está gerando ou não frenagem brusca, a gente sabe se está sendo utilizado ou não esse recurso da melhor maneira, né? Então, já fica aquele asterisco ali que, de repente, tem que dar uma reforçada nesse tópico, né? Então, bacana. Bacana isso. Eu vi que o nosso instrutor aqui, o Augusto Sebastiani, de Pessoa, na Volvo de Pessoa, que escreveu aqui, o planejamento da frenagem, né? Então, trabalhar antes, você está vendo, aquilo que a gente falou, antes você está vendo uma rotatória, está vendo uma lombada, tem que fazer diminuir velocidade, é o planejamento, você trabalhar com freio motor. Claro que você falou um ponto bastante importante aí, David, da telemetria. Tudo que está sendo feito, a parte de operação do caminhão, nos caminhões da Volvo, nós temos o Dynafleet, uma ferramenta de telemetria que ela é fantástica, ela mostra tudo praticamente, é como se fosse o raio-x da operação. Né? Eu digo assim, é muito bom para a operação ter um Dynafleet instalado, né? Ter um controle de telemetria dos caminhões que mostra aquele motorista que utiliza todos os recursos, é dedicado, trabalha com inteligência, trabalha com segurança, aparece. Porque se ele utilizar muito pedal de freio, o sistema fica registrado. Né? E daí é aquela situação, por que você está utilizando muito pedal de freio? Estou passando numa situação de congestionamento, é uma grande cidade. Ok, mas no dia a dia, está utilizando muito pedal de freio? Talvez ele não conhece todos os recursos, como eu comentei. Né? Por exemplo, dentro do FH, tem uma alavanca
com vários estágios, né? E o motorista pode utilizar. Até falei só da alavanca, mas tem sim, outras no próprio volante do caminhão. Tem botões ali que você consegue programar uma descida. Você programa sim, lá, cara, você tá para descer a 55 km por hora. Basta dar um clique no botão, olha como é sim, fácil, né? A facilidade de operar um equipamento grande, né? Por exemplo, um rodotrem, 74 toneladas, sim, você clica num botão lá e deixa o caminhão, a tecnologia embarcada do caminhão da Volvo trabalhar para você. E você sim, consegue descer muito mais seguro, mais produtivo, utilizando os recursos. E como a gente falou, lá no manual do motorista, né, tem todas essas informações. sim, Os nossos instrutores aí, por exemplo, o Augusto, que está comentando aqui na live, ele está sempre aberto aí para capacitar os motoristas da região de sim, vocês, né? Por exemplo, os motoristas da Tomás. E claro, quem está nos assistindo, talvez de outras empresas, conte com os instrutores da Volvo. Nós temos mais de 40 instrutores espalhados aí no Brasil todo e também na América Latina. Ah, meu caminhão faz Mercosul, roda para o Chile, para a Argentina, no Peru. Nós temos instrutores em cada região e sim, frequentemente a gente faz também algumas viagens atendendo alguns clientes aí, alguns treinamentos antes, né? Antes da sim, pandemia, fazer alguns treinamentos em loco, né? sim, Local no Chile, na Argentina, para os sim. nossos clientes. Eu estava falando da descida, né? A utilização dos recursos, diminuir a velocidade. E no caminhão da Volvo tem mais um recurso ainda, David, que é o iRoll. Já ouviu Uhum. falar? Sim, sim. Os motoristas até lá têm bastante dificuldade de utilizar isso? Como que é? Na verdade, inicialmente sempre surge uma dúvida, né, de como Ah, funciona e até na questão da telemetria a gente teve um impacto inicialmente, né, porque o que sim. acontece? Acaba dando, conforme dá aquela variação do RPM, a velocidade que ele está se deslocando, a telemetria às vezes acusava como se fosse banguela, né? Então a gente teve que dar uma analisada e fazer um ajuste. Dizer, será que o motorista está usando banguela num veículo desses? Mas Sim, aí então tu começa a fazer um contato ali, né? claro. Então, isso está acontecendo, tu está utilizando, o que, que tem de errado no meu parâmetro aqui? Então, às vezes é uma coisinha pequena, um ajuste aqui e ali que traz aquele entendimento desse Claro. problema, né? Falando em banguela, às vezes o pessoal que está nos assistindo talvez não conhece o que é banguela. Banguela é colocar o câmbio no neutro e descer, fazer uma descida na caixa no neutro. A caixa não tem, né, não tem nada de lubrificação. Além de extremamente inseguro, você, né, pode causar um acidente e Sim, também ter um desgaste prematuro da caixa ou acabar quebrando a caixa, né, sim, do com caminhão. certeza. Nos caminhões da Volvo, nós temos um recurso chamado iRoll. Então, o motorista precisa trabalhar com a caixa no modo automático, né? Usar a alavanca no modo automático. Então, lá no painel vai aparecer o E+. Sim, Quando ele está trabalhando uma descida, então ele vem usando o freio, vem usando o freio. Vamos usar uma analogia de novo. Você está descendo de bicicleta, David. Você sim, freia até o final da descida ou quando você percebe, opa, daqui eu posso soltar meus freios e aproveitar meu embalo? com certeza a segunda hipótese, né? Isso. Mas Então lógico, como a você gente já citou anteriormente, né? Sempre tendo uma previsibilidade ali, tu conseguindo te programar, ó, aqui eu não vou ter que frear, aqui eu não vou ter nenhum obstáculo, eu posso utilizar desse recurso, que no caso é meu embalo, né? Ó, tem um colega aqui, o Alexandre Worst, desculpe se eu não pronunciar o sobrenome correto, mas ó, quero o FH para trabalhar, melhor implemento. Você viu? Você está arrumando problema para você lá na empresa, vai ter que dar o FH aí para o Alexandro, né? Muito bem. Então, nós Isso estamos aí. falando do iRoll, então é um recurso da caixa iShift, né, em conjunto Sim, com a tecnologia do veículo. Você está sim, terminando uma descida. Você pode utilizar deste recurso, né? Você vai trabalhar com a alavanca no modo automático, sim, caixa no modo automático. Naquele momento que o motorista percebe que ele já pode tirar o pé, né? O pé, por exemplo, colocar nesta função, tirar e tirando o freio motor para a posição automática, e vai entrar o iRoll. E é aquele último empurrão. Os volveiros do trecho sabem disso. É aquele empurrão que a carga faz e vai levar o veículo mais longe, né, terminando a descida e pegando aquele plano, sei lá, uns 200, 300, até uns 500 metros ou mais. Eu sim, sempre falo, respeite o limite de velocidade. Ao final da descida, utilize o iRoll, faça um bom aproveitamento de embalo e sim, economize combustível.
Então, faz com que o veículo vá mais longe utilizando essa tecnologia do veículo, que é o iRoll, em conjunto com a caixa iShift. Então, ir mais longe sem gastar nada e ser inteligente na condução. Nada descreve melhor do que uma direção inteligente. Né? Isso. E dar as boas-vindas também aí para o pessoal que está entrando aí, Ademir, Carlos, Frederico, Fernando, o pessoal que continua entrando aí na live aí. Obrigado pela presença. Forte abraço. Forte abraço, Ademir aí, grande colega de estrada aí, parceiro de trabalho. Forte abraço aí, Ademir. Então, e também precisamos ser inteligentes o momento certo de voltar a acelerar. Então, você soltou lá no final da descida, utilizou o iRoll, respeitou o limite de velocidade, fez um bom aproveitamento de embalo. Qual é o momento certo de você voltar com o pé no acelerador? Eu pergunto para você, David. Igual de bicicleta lá, eu sempre uso esse exemplo, né? Vamos usar esse exemplo, né? Porque eu não sou motorista. Mas digamos que eu utilizaria antes de eu perder aquele embalo e ter que fazer um esforço muito maior no motor para conseguir manter o movimento, né? Claro, então, enquanto que eu ainda tenho o próprio peso do veículo e da carga impulsionando, eu estaria utilizando gradativamente o acelerador, igual tu comentou já lá no início, lá, de forma suave sempre, mas decidida, da gente conseguir recuperar então e manter o limite da via ali, que é o estabelecido pela empresa. Né? Muito bom. Eu sempre falo, se você tem uma limite de velocidade 80, a pista proporciona 80, você soltou, utilizou o iRoll, utilizou todos os recursos do caminhão e está fazendo um bom aproveitamento de embalo, né? Ganhou embalo, foi mais à frente, qual o momento certo de pegar no acelerador? O momento que está perdendo velocidade. Quando caiu ali 79, você já deveria ter encostado o pé no acelerador de uma forma suave, para não perder, né, aquela velocidade que você ganhou e levar o veículo o mais longe possível. Né? É o mesmo caso, como tu comentou já na questão da subida, né? Sempre o pé é suave, mas decidido, né? Então, não adianta toda aquela preparação antes da subida, durante a subida e no finalzinho, quase no topo ali, o motorista tirar meio que de vez o pé ali antes do veículo terminar a subida. Então, toda aquela economia ali, tu vai acabar perdendo o embalo do veículo e descartando aquele teu possível ganho ali em economia e tempo, eficiência, tudo, né? Então... Com certeza. Ser firme, decidido com o pé no acelerador vai fazer toda a diferença. Então, você está utilizando todos os recursos, o motorista, está embarcado num caminhão da Volvo, amigo, confia nele. Claro que precisa você buscar as informações no manual, busque a nossa rede de concessionária novamente, eu vi que tem um pessoal que está entrando aí, nós temos mais de 40 instrutores a nível Brasil, espalhados todo o Brasil, na América Latina, então todos os instrutores altamente experientes que vão ajudar vocês a utilizar todos os recursos da máquina. Frequentemente nós estamos passando também muitas informações através de vídeos, então buscar as informações e utilizar o caminhão da melhor forma, mas para isso precisa ter confiança no equipamento que você está trabalhando. Perfeito? E claro que depois na descida vem um plano e tudo isso começa de novo, é uma viagem, subida, descida, plano e vai viajando, é a estrada do Brasil, utilizando os recursos, né? É uma adaptação do veículo e correta utilização. Né? É isso. Até para a gente fazer um resumo bem breve para o pessoal que chegou aqui, nós estamos falando da condução inteligente, parte desde começar o planejamento da viagem, sair bem, tranquilo, de casa para embarcar no veículo, fazer um bom checklist do caminhão, deixar o bruto lá em perfeita condição de pegar a estrada, né? Sair com o veículo de uma forma suave, utilizando todos os recursos, né, que tem naquele veículo, busque uma velocidade padrão que você almeja, eu quero 80, busque até os 80, permaneça, né, busque manter os 80. Claro que tem a diferença de topografia da pista, mas procure manter uma velocidade padrão. Evite ficar acelerando, soltando. Né? Então, vá em frente. Se você está vendo uma subida forte à frente, o que é importante? Né? Ganhe a velocidade um pouco antes, respeitando os limites de velocidade, entra com o veículo com a última marcha, uma marcha mais alta possível,
Leve sim, o veículo mais longe naquela marcha até escolher a marcha ideal. Então, quando você escolheu a marcha ideal, fica na mão do motorista se ele precisar utilizar o modo manual ou deixar no modo automático. Se ele perceber que é importante ele usar o manual, puxa para o modo manual, mas fique de olho nas rotações do motor. 1.200 RPM, mais 100, menos 100, de acordo com a carga ou o tipo sim, de caminhão que ele está rodando, se é um FH, se é um VM, né, se é um FMX ou um FM, né? sim. E siga até o final daquela montanha, daquela subida, sem perder velocidade. Quando ele está terminando nós estamos fazendo um resumo aqui. Quando ele está Sim. terminando a subida, ele começa a aliviar o pé, tirar um pouco de turbina, escalona a marcha, buscando uma marcha mais alta e busca a velocidade novamente. Perfeito? Logo à frente, ele está vendo uma descida. Tira o pé do acelerador. Nós comentamos, dois momentos que não tem consumo. Pé fora do acelerador, injeção de combustível, zero. Né? E só tem consumo quando o pé está no acelerador ou parado em marcha lenta. Então, tirou o pé, zero consumo. Aproveita o embalo com a marcha engrenada. Em uma situação que você já tirou o pé, aproveita aquele momento, se é uma descida à frente, para você reduzir a velocidade. Comece uma descida de uma forma bem inteligente, né? De uma forma segura. Sim. Use, né? Começou a descer, comece a utilizar o freio motor. Utilize os recursos do freio motor. Falamos do VM, que tem a tecla no painel. Falamos Sim. do FH, que tem várias funções numa alavanca, que você não precisa nem tirar a mão do próprio Exato. volante para usar estes recursos. Tem botões ali, né? Algumas funções no próprio volante do caminhão que você programa para descer. Sim. No meio da descida, né? Você pode, dependendo, está terminando a descida, do meio para frente. Talvez você pode fazer um aproveitamento de embalo, utilização do iRoll, né? E fazer Sim. um bom aproveitamento de embalo. Leve esse veículo o mais longe possível. Volte a acelerar quando começa a perder velocidade, respeitando o limite de velocidade da empresa, da via. Né? O que está acontecendo ali no contexto. Às vezes tem um caminhão mais devagar à frente, um automóvel. Então, busque a velocidade de uma forma eficiente e padrão. E isso vai se tornar, né, uma viagem longa, Sim. prazerosa, e quando vê, você já está chegando em casa, David. Com E você certeza. está vindo numa viagem tranquilo, altamente produtivo, utilizando todos os recursos, né, sendo gentil no trânsito, e você está chegando em casa, você vai encontrar quem? Você vai A encontrar os amigos, família. às vezes da empresa, a família. Lembra que eu Estamos comentei no salvos. início, né, Sim. da preparação, sair de casa bem, Certeza. né, olhar às vezes para o filho, para a esposa, que está te dando um tchau ali com um sorriso no rosto, e você está chegando bem em casa. Isso é uma condução inteligente. Com certeza. Então fiz Paulo, assim um então, resumo no geral aí do que a gente muito comentou bom. aqui. Muito bom esse teu resumo. Gostaria de agradecer imensamente a tua participação também. A gente está com o nosso tempo ali por esgotar na live, então, antes que isso ocorra, eu quero agradecer a tua participação aí. Acredito que a gente pôde passar um conteúdo muito interessante para quem estava assistindo, né? E da mesma forma, quem não pôde assistir, consegue assistir posteriormente, quando salvar a live, né? E agradecer também a visualização de todos aí, quem conseguiu de alguma maneira aí aprender algo, a nossa satisfação, e também agradecer quem estava interagindo aí com a gente, né? Muito bem, muito obrigado também pela participação, né, pelo convite de estar aqui neste momento. Eu, em nome da Volvo, agradeço a Tomasi, né, pelo convite. E o pessoal, né, agradeço imensamente aí pelos joinhas, né, pelos comentários, né, pela essa interação conosco. Para a gente finalizar, eu deixo assim a mensagem. Nós estamos aqui, eu estou aqui na fábrica neste momento, estou numa sala, acabei tirando a minha máscara aqui neste momento. Nós estamos Exato. tomando todo o cuidado possível, o distanciamento social. Os colegas aqui que estão montando os caminhões, eles estão trabalhando mais longe um do outro. Os refeitórios também têm ali uma divisória. Então, todos os cuidados possíveis. A parte administrativa, a maior parte está trabalhando de casa, só vem para a Volvo em algumas reuniões mais importantes. Sim. E a gente está trabalhando aí para sair muito mais forte do que a gente entrou nesse momento aí de pandemia. Né? Show de bola. Agradeço todos vocês aí pelos comentários,
E conte com a gente. Estamos juntos aí. Sempre que precisar, conte com a Volvo. A Volvo também está nos canais aí, YouTube, Instagram. Nós temos a Volvo Academy, é o departamento que eu trabalho. Sim. Toda semana nós estamos colocando enquetes, né, onde falamos ali de várias funcionalidades dos nossos caminhões. Temos nossos instrutores da rede de concessionárias também que participam, fazem vídeos aí para vocês. Então, nos sigam. Instagram, Volvo Caminhões, Volvo Academy, temos o YouTube da Volvo Caminhões. Então, tudo isso para vocês aí, os volveiros aí de coração. Forte abraço e até mais. Esperamos que a gente se vê em breve aí. Abraço, David. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.